Olha só, esse é um problema muito mais complexo do que parece. A gente já viu aí, tem um lado policial dos criminosos, tem um lado também dos dependentes químicos e tem até o lado econômico das pessoas que vivem e trabalham lá. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar também com um especialista. O nosso outro convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Você que é o nosso grande parceiro aqui, professor. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E, professor, primeiro eu queria que você analisasse essa recente operação aí na Cracolândia. A gente viu aí, segundo o nosso repórter acabou de trazer informação, e segundo o próprio governo, né? O alvo principal não é o fluxo de usuários, mas sim a estrutura do tráfico. O que você acha dessa estratégia? Bom, Kleber, a Operação Salus e Dignitatis, ou seja, uma operação de saúde e dignidade, ela começa com a representação da Secretaria de Segurança Pública à Procuradoria-Geral de Justiça no segundo semestre de 2023. Portanto, as pessoas olham apenas hoje o resultado de meses de investigação e atuação da inteligência das duas polícias. Uma outra questão extremamente importante é a relação de interface entre agências. Nas imagens a gente consegue ver apenas entre aspas, já que são mais de 1.000 agentes, a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas também estão trabalhando a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal, Kleber, e o Ministério Público do Trabalho. E eu pego dele para começar a falar, porque muitas vezes as pessoas olham no fluxo. Já tive a oportunidade de falar em outrora, eu sou filho do centro, analisando aqui as imagens, conheço cada rua, nasci, fui criado aí no centro, eu não sei o que é mais triste, o fluxo dos usuários, dos drogaditos, ou a torre do meu colégio ao fundo, o Liceu Coração de Jesus. Então conheço aí, literalmente com a palma da minha mão, e o fluxo, ele é um problema pequeno, porque o que acontece? Você tem o crime de condição análoga a escravo. Você tem crime de exploração de prostituição. Você tem um comércio absurdo de furtos e roubos e receptação e vendas ilegais, portanto, de aparelhos celulares. Você tem problema de crime ambiental, até mesmo com questão de ferro velho, com aterro. E, obviamente, o grande fluxo do tráfico ilícito de entorpecentes. O mandado ele era gigante, né? São 17, são mandados de prisão, se não me engano, 17 mandados de prisão, mas você tinha aí 44, por exemplo, interdições de prédios, busca e apreensão, mais de 100, arrestos, penhoras de bens. Então é um grande desmanche financeiro e o PCC, né? Essa facção criminosa, que é a grande articuladora do local. No fundo, essas pessoas elas são também vítimas, Kleber. Quando você vê esse usuário, as pessoas às vezes não conhecem essa realidade em loco, como eu conheço, literalmente de andar aí. Eu vi a Cracolândia nascer a partir de julho de 1989, portanto, é um problema que dista do século passado. E é uma operação, que inovação. Eu quero aqui render as minhas homenagens ao governador Tarcísio, que designa o vice-governador, o Felício Ramute, para ser aí o grande gestor de uma reconstrução do centro e, claro, né, a diferenciação do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, à frente de todas as operações. Não é, olha o nome da operação, Operação Salutes e Dignidades, não é uma operação de polícia, é uma operação de saúde e dignidade. Essas pessoas, elas acabam perdendo a condição literalmente de humana, não é nem a dignidade da pessoa humana, mas ela fica ali, igual um bicho, um maltrapilho, e ela é a grande vítima, ela é explorada na região, além de todo o problema que o nosso entrevistado anterior já o trouxe para a região de comércio, para toda a região também que tem moradia, mas eu acredito que isso em breve será apenas uma imagem do passado, Kleber. Todos nós esperamos, professor. E, professor, você descreveu bem que presenciou, né, o início de tudo. Essa é uma luta de muitos anos das autoridades, dos comerciantes e também dos moradores. Por que, na sua avaliação, é tão difícil acabar com a Cracolândia? Qual é a sua opinião?
Kleber, são 35 anos. Estão fazendo 35 anos, a gente está no início de agosto. Eu lembro, justamente nas minhas férias de julho do colégio, eu voltava ali dos Campos Elíseos. Para quem tem uma dificuldade aí visual, nós estamos Barão de Piracicaba, Barão de Campinas, Barão de Limeira, Alameda Norte, Alameda de Bueno, é o quadrilátero ali, inclusive da antiga rodoviária de São Paulo. A imagem mostra aí uma travessa da Avenida Rio Branco. Então, é um problema pela sua própria complexidade. Não dá para a gente falar aqui que foi uma desídia de prefeitos, governadores e autoridades da área de segurança pública e saúde. A verdade, a complexidade do fato levou até hoje nessa questão de anos, 35 anos, 3 décadas. Primeiro problema é justamente a transversalidade de problemas. Não é um problema apenas de uma pasta, mas é um problema de várias pastas. É um problema de dependência química, portanto, de saúde, é um problema policial de tráfico ilícito de entorpecentes, é um problema de corrupção, como a gente viu aí, apontando pela presunção de inocência, mas apontando a possível participação de 3 agentes da Guarda Civil Metropolitana, cujo quartel deles ali, o centro de operações dele, é próximo, a questão de 1 a 2 quadras desse fluxo de pessoas que a imagem mostra. Você tem que ter uma interface, um diálogo muito forte entre o poder público municipal e estadual. Então, a complexidade do problema faz uma complexidade de agentes envolvidos, mas eu acredito que agora há uma união de desígnios para resolver isso, Kleber. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também em segurança pública. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por essa explicação aí tão precisa. Obrigado, Kleber, por um centro melhor. Um abraço.